Olá, sou eu novamente. Espero que você esteja bem. Eu quero iniciar esse vídeo de uma forma diferente, né? Queria iniciar esse vídeo, esse estudo, com oração. E é isso aí. Se você quiser me acompanhar na oração, fica à vontade. Mas também, se não quiser, fica à vontade também. Vamos orar. Deus, queremos te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade, Deus, de poder estudar a tua palavra. Então eu peço, Pai, que o Senhor venha nos guiar, nos dar entendimento, nos dar o discernimento, abrir a nossa mente para que nós possamos receber a Tua palavra, que possamos entender a Tua palavra, Senhor, para que em momento nenhum venhamos a ser enganados. Te agradeço, Pai, por ter a Tua palavra, por poder estudar, por ter a oportunidade de estudar e que não só eu, Senhor, mas quem estiver orando junto comigo, Pai, eu peço que o Senhor abra a nossa mente, Deus, o nosso coração, para que recebamos e que entendamos, Pai. Não só ouvir ou assistir um vídeo, ou estudar, ou só ler, né? Mas que venhamos estudar e entender a Tua palavra, Pai. Porque é ela que nos fortifica. E é isso que eu te peço, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, vamos lá. O estudo de hoje vai ser sobre o nascimento de João Batista. Por que, Aline, o nascimento de João Batista? Como eu citei, né, quem está acompanhando desde os vídeos iniciais, eu falei que a gente ia estudar primeiro sobre Jesus. Então, João Batista, logo mais na frente, né, a gente consegue ver que Jesus foi batizado por João Batista. Então eu queria trazer quem foi João Batista, como ocorreu o nascimento dele, para que quando chega lá na parte do batismo, né, de Jesus, a gente entenda pelo menos quem foi ou como foi o nascimento de João Batista. Por isso que eu quis trazer, né, sobre o nascimento de João Batista. O nascimento de João Batista está lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 25, que fala que o nascimento de João Batista é anunciado. E no versículo 57 a 66, fala sobre o nascimento de João Batista, que é o ato realmente do nascimento dele. Então a gente vai iniciar por Lucas 1:5. Vamos lá. Fala assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, no mesmo tempo lá do nascimento de Jesus, que quem era o rei? Era o rei Herodes. No mesmo tempo. Houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então aqui é que a gente consegue entender que lá no tempo onde rei Herodes ele era o rei da Judéia, ou seja, no mesmo tempo em que Jesus nasceu, porque no tempo que Jesus nasceu, como a gente viu no vídeo no estudo anterior, o rei Herodes ele estava reinando, né? Tanto é que ele veio e ele mandou matar todas as crianças. Então é o mesmo tempo aqui. Houve um sacerdote chamado Zacarias. Aline, o que é um sacerdote? A gente pode pegar isso mais a fundo. Aliás, eu vou trazer isso aqui mais a fundo, né? Para que a gente consiga entender. Mas o foco aqui é realmente entender sobre o nascimento de João Batista. Mas aí a gente já sabe que o pai dele, né, o Zacarias, ele era um sacerdote, né? Eu vou estudar, a gente vai estudar juntos sobre o que é um sacerdote. A gente vai voltar no Antigo Testamento para estudar o Antigo Testamento também, ver tudo o que aconteceu, porque a ideia aqui é estudar a Bíblia inteira, literalmente a Bíblia inteira, né? Talvez a gente termine no de 2050, a gente termine, mas a ideia é estudar a Bíblia inteira, se Deus permitir, né? Do turno de Abias, né? Que isso aí é o que eu falei que a gente vai estudar daqui a um tempo, para a gente entender melhor isso. Mas a gente consegue entender que o pai era Zacarias, ele era sacerdote e ele era do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. A mulher de Zacarias, ela se chamava Isabel. No versículo 6 fala assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Uma coisa que eu anotei aqui no meu caderno, na minha Bíblia,
Tenho anotações aqui na minha Bíblia. Eu achei interessante, ó, ambos eram justos diante de Deus. E logo na frente fala, porque eles viviam de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Na minha versão, que é King James, ela fala assim: e ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eram irrepreensíveis, ou seja, a gente consegue entender que para Deus, né, que ser justo para Deus é andar sem culpa alguma relacionada aos mandamentos e aquilo que Deus ele pede para fazer. Então eles eram obedientes. Aquilo que Deus falava que era para fazer, né? Eles faziam, eles eram obedientes, eles andavam irrepreensíveis. Então isso aqui é importante para a gente, porque a gente precisa ser justo aos olhos de Deus. Porque os justos herdarão a terra, porque os justos entrarão no reino dos céus. E agora a gente sabe o que é ser justo. É andar sem culpa alguma em relação aos mandamentos de Deus e o que Deus ele pede para a gente fazer. Então, importante isso daqui, que a gente possa se atentar a isso e que se a gente não sabia o que era ser justo, né, a gente comece a ser justo. A gente lembre, ó, lá o Zacarias e o Zacarias e Isabel, né? Isabel. Estou estudando também, gente. Estou estudando junto com vocês. E Zacarias e Isabel, eles eram justos. E por que eles eram considerados justos? Porque eles obedeciam. Eles andavam sem culpa, ou seja, eles né, seguiam as regras, seguiam os mandamentos de Deus, beleza? Então vamos lá. No versículo 7, fala assim: eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E os dois já tinham idade avançada. Aline, na minha Bíblia não está Isabel. Na minha Bíblia está Elizabeth. Como eu falei a vocês, eu acredito que eu falei no primeiro vídeo do Nascimento de Jesus. Existem diversas versões da Bíblia. Diversas versões da Bíblia. E na minha Bíblia está Elizabeth, o nome da mulher de Zacarias, né? Que no caso é a mãe de João Batista. Na sua Bíblia pode estar Isabel, então eu estou usando a NAA, né? Essa versão, a minha King James, eu uso a NAA porque a NAA é o mais próximo do grego que foi escrito a Bíblia, né? A Bíblia não, perdão, o Novo Testamento, Então, talvez possa estar diferente por conta disso, então não se assusta, tá? Mas voltando aqui. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada, então eles não tinham filhos e já estavam em idade avançada. A Bíblia fala a idade, não fala, mas idade avançada a gente já acredita que a gente, né, um pouco mais velha, talvez coroa, talvez mais velha, a gente não sabe. A gente não sabe porque aqui não está falando. Se tem algum lugar na Bíblia que fala sobre isso, sobre a idade exatamente, ainda não sei. A gente está estudando junto. Eu falei que é um estudo, então a gente realmente está estudando junto, tá? Então a gente consegue entender que eles não tinham filhos e que ela era estéril, ela não podia ter filho, né, Isabel. No versículo 8 fala: e aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio, porque vocês lembram, né, ele era sacerdote. Enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio. Aqui fala que enquanto Zacarias ele exercia o sacerdócio, que é o que eu falei que a gente vai estudar mais na frente, o que era um sacerdote, como é que eles trabalhavam e tudo mais. E aqui fala, no versículo 9, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Esses dois versículos aqui, eles se completam. E aconteceu o quê? Enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Então, aqui está falando, ó. Coube-lhe por sorteio, né, segundo o costume sacerdotal. Era um costume sacerdotal
sortear, né, para ver quem queria entrar, né, qual sacerdote iria entrar no santuário para poder queimar o incenso. Isso que todas essas práticas, o que era, como que acontecia, a gente também vai estudar isso aqui, só para a gente entender. O versículo 10 fala que durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Durante qual tempo? Durante o tempo em que o sacerdote, né, o Zacarias, ele entrou no altar para poder queimar o incenso. Aí fala, durante esse tempo, a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Então, o sacerdote Zacarias, ele entrava no templo, ele entrou no templo aqui para queimar o incenso e o povo ficava do lado de fora orando. No versículo 11, fala assim: E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Uma coisa que eu também gosto de anotar quando eu estou estudando a Bíblia é as semelhanças, profecia e cumprimento, coisas que acontecem com frequência. E a gente viu que no nascimento de Jesus, né, o anjo, ele aparecia em sonho. A gente viu isso no estudo anterior, no nascimento de Jesus. Mas já aqui para Zacarias, ó, o anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso apareceu presencialmente para o Zacarias, o anjo aqui. Então, enquanto Zacarias estava lá queimando incenso, apareceu um anjo para ele em pé à direita do altar do incenso. E, ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. Mais uma vez, semelhança. A gente viu que todas as vezes que o anjo ele aparecia para a pessoa, tanto em sonho, como foi no caso de José e de Maria, como aqui, ó, presencialmente, sempre vem o temor. E a gente percebe que o anjo sempre fala, não temas. Tá? Então é importante também a gente lembrar essas semelhanças, porque é importante, é importante. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. Então, quando Zacarias ele viu o anjo, ele se assustou e o temor se apoderou dele, ou seja, ele ficou com medo, né? Ele temeu. No versículo 13 fala assim: O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Né? Igual eu falei, né? A semelhança a gente sempre vê. Se você pegar a Bíblia para ler, né? Pegar o estudo anterior que a gente leu, né? Sobre o nascimento de Jesus, vocês vão ver que tem e se não tem, mas sempre que onde aparece, a pessoa sempre lá fica com medo. Por quê, né? Talvez a gente descubra na Bíblia, eu não sei se tem isso, por quê, mas a gente sabe que isso acontece. E o anjo falou, ó, não tenha medo, né? Porque as tuas orações foram ouvidas. A tua mulher, ela vai te dar um filho, né? A quem você dará, né, o nome de João. Então aqui a gente já vê que o anjo ele anunciou o nascimento de João Batista. No versículo 14, o anjo continua falando: Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Né? E aqui fala que ele ficaria alegre e feliz com o nascimento do filho, né? que seria o João. E ele continua falando o anjo, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Aqui a gente consegue ver que isso daqui o anjo está falando quais seriam as características de João. Ó, ele não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Esse cheio do Espírito Santo desde o ventre, também ainda não sei, né? O que seria esse cheio do Espírito Santo? Inclusive, desafio vocês aqui, a quem souber, colocar nos comentários aí, colocando as referências bíblicas, para que a gente consiga entender. Mas a gente vai estudar sobre isso aqui, sobre ser cheio do Espírito Santo, né? Em relação a isso aqui, a gente vai estudar, só que no momento não agora. Então aqui o anjo falou as características que o João teria, né? No versículo 16 fala assim: Ele converterá
muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um novo preparado. Aqui, né, no versículo anterior fala que ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus, né? Aqui está falando o que o João vai fazer, né? Qual é o propósito do João, né? Então aqui a gente consegue entender que ele converterá muitos dos filhos de Israel a Deus e ele viria para converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado, né? Porque Jesus, ele viria, né? Aqui é antes de Jesus vir, tá? Aqui é o nascimento de João Batista. Então vamos lá. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Aline, quem é Elias? Gente, também estou estudando, confesso a vocês que eu também não sei ainda quem é Elias, mas eu vou trazer aqui, a gente vai estudar junto, a gente vai entender quem foi Elias. Isso está no Antigo Testamento, tá? Mas olha só que interessante, né? Porque aqui na minha Bíblia ela tem algumas referências, e olha a referência que estava aqui na Bíblia. Malaquias 4, 5, 6 fala assim: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha, né? E castigue a terra com maldição. Isso está se parecendo com o quê? Converterá o coração dos pais aos seus filhos. João, o anjo falou exatamente assim, tá? Então, o que a gente consegue ver? Que João, ele é o cumprimento de uma profecia. Tá lá em Malaquias 4, 5, 6. Vocês podem pegar a Bíblia de vocês e ler. Então, e eu lhes enviarei o profeta Elias, sendo que aqui não é o profeta Elias que iria ser enviado, né? A Bíblia, que nem eu falei a vocês, é importante a gente guardar as semelhanças, porque e as características também, porque tem pessoas, né? Deus, na verdade, ele usa essas características, ele usa essas semelhanças para a gente entender a Bíblia. Pelo que eu entendi, né, pelo que me foi falado, o Elias, ele era um profeta que ele veio também para pregar o arrependimento, que é o que João Batista, que a gente vai ver isso logo na frente, mais na frente. Então é importante a gente guardar essas semelhanças e entender. Mas depois a gente vai pegar e a gente vai estudar exatamente, né, quem foi Elias, o que foi que ele fez. Mas enfim, aqui o anjo falou, ó, ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. E isso aqui é o cumprimento dessa profecia de Malaquias 4, 5, 6. Né? Enviarei o profeta Elias, ou uma pessoa com as mesmas características do profeta Elias, com a mesma missão do profeta Elias. Tá bom? Versículo 18. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Aí que tá. O anjo apareceu para Zacarias, falou que as orações dele tinham sido ouvidas, que ele teria um filho que daria o nome de João. Mas ele perguntou: como é que eu terei certeza disso? E ele falou: como é que isso pode acontecer, né? Como é que eu vou sair? Isso aqui é uma dúvida, minha gente. Como é que eu vou ter certeza disso? Eu tô duvidando. Porque eu sou velha e a minha mulher também já tem idade avançada. Então ele duvidou, chegou a duvidar daquilo que o anjo falou para ele. E isso aqui, né? A gente vai ver mais na frente, ó. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel. Gabriel, o mesmo anjo que aparece para Maria para anunciar o nascimento de Jesus. A gente não viu isso ainda porque aqui em Lucas, né,
Mateus ele também fala sobre o nascimento de Jesus, que foi o que a gente viu, mas em Lucas também fala sobre o nascimento de Jesus. E eu vou trazer isso aqui em um outro vídeo para complementar o nascimento de Jesus, parte 1 que eu fiz. Porque aqui fala que o anjo, né, ele apareceu para Maria para falar. Em Mateus só fala que apareceu para José, né? Mas em Lucas fala que apareceu para Maria, mas eu vou fazer um segundo vídeo, vai ser o próximo vídeo depois disso daqui, para a gente entender isso. Então aqui fala, ó, o anjo respondeu, eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Então o anjo que se apresentou, né? Eu sou Gabriel, estou a serviço de Deus e eu vim trazer essa notícia para você. No versículo 20, fala assim, todavia, é o problema. Você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Mas Aline, Zacarias não era um homem justo? Como é que ele pode ter duvidado, né? Ele viu o anjo na frente dele e ele ainda assim duvidou. Falhas. A gente é humano e a gente é falho. E a gente também aprende com os nossos erros, que foi o que aconteceu com Zacarias. Eu duvido que apareça outro anjo para Zacarias e Zacarias duvide. Duvido. Mas vamos lá. No versículo 20, fala que o anjo falou a Zacarias que ele ficaria mudo. E ele não vai poder falar até que tudo isso, né, que o anjo falou, né, até que o menino nasça, até que essas coisas vierem a acontecer. Porque o anjo falou que Zacarias não acreditou nas palavras que o anjo tinha falado a ele. E que no tempo devido, no tempo certo, no tempo em que tivesse que acontecer, isso iria se cumprir. Então, ele ficou mudo, tá? Ele ficou mudo. Tem algumas pessoas que falam, mas Zacarias ficou mudo e surdo. Gente, a Bíblia, pelo menos aqui nessa parte que a gente vai estudar hoje, eu não vi falando sobre Zacarias ficar surdo. O que eu afirmo a vocês é que ele ficou mudo. Porque o anjo falou que ele ia ficar mudo, não falou surdo, falou só mudo, beleza? No versículo 21, fala que o povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Dá a entender aqui que no tempo de prestar, né, esse serviço, né, o sacerdote prestar esse serviço, eles não demoravam tanto dentro do santuário lá, né? E é isso que a gente consegue entender aqui, por mais que a gente não entenda bem a prática. O versículo 22 fala, quando Zacarias saiu, não lhes podia falar, ou seja, ficou mudo. O anjo falou que ele ia ficar mudo e ele ficou mudo. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Ele expressava-se por sinais porque ele não conseguia falar, né? Porque ele ficou mudo. No versículo 23 fala, aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Aqui fala bastante sobre isso do sacerdócio, né? Desse cumprimento, desse trabalho de sacerdócio. Eu sei que a gente ainda não entende, talvez fique um pouco confuso, mas o que a gente precisa entender é como que ele trabalhava, né? Ele era um sacerdote, ele entrava dentro do templo, ele queimava o incenso. Às vezes, assim, tinha o costume de sortear com o sacerdote que iria, que entraria, queimaria incenso. Isso a gente já consegue entender. E aqui a gente também consegue entender que tinha dias de cumprir esse ministério. Então ele não ficava em casa, pelo que a gente consegue entender aqui. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Versículo 24. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo... Aqui está falando que, passando os dias lá, né, Zacarias, ele terminou, né, o serviço dele, do sacerdócio lá. E ele voltou para casa e, né... E ela engravidou, exatamente como o anjo tinha falado que ela iria engravidar. Sendo que fala aqui que ela não saiu de casa durante 5 meses. Eu fiquei em dúvida do porquê que ela ficaria
né, sem sair de casa durante 5 meses. Eu ainda não cheguei a estudar, então a gente não vai estudar isso aqui agora, mas eu quero estudar isso com vocês, eu quero pegar isso aqui e entender. Na verdade é tudo isso, né? Entender como que era o sacerdócio, é o que eu vou ficar devendo. O que era o sacerdócio, quem era Elias, né? O que era ser cheio do Espírito Santo e também o porquê que a Isabel ela ficou escondida, não escondida, que ela não saiu de casa durante 5 dias. Gente, todas essas dúvidas, tá tudo anotado aqui na minha Bíblia. Tudo anotado aqui na minha Bíblia. Se vocês estudam outras partes, né, fora esse estudo que vocês fazem comigo aqui, eu aconselho vocês. Eu acho que eu vou até trazer um vídeo aqui de como que eu faço para estudar a Bíblia. Não assim, né? Tipo, só lendo e entendendo como é que acontece. Mas em relação a guardar as características, a pegar as dúvidas e anotar essas dúvidas. Eu vou trazer esse vídeo para vocês também, logo logo. Porque aí, vocês estudando outras partes da Bíblia, vocês podem seguir nessa mesma estratégia. Se vocês não já tiverem uma. Se você tiver alguma estratégia, já coloca aí no comentário que, né, vai que eu também queira descobrir, queira usar, né, e seja mais proativo, né, mas vamos lá. Passados esses dias, Isabel, mulher de Zacarias, ficou grávida, isso que a gente já leu. No versículo 25, fala assim, foi isto que o Senhor me fez. Isso, a Elizabeth barra Isabel falando. Foi isso que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Dá a entender que, né? Por que vergonha? Porque ela não tinha filho, ela não podia gerar filhos, né? Então acho que ela se sentia envergonhada, né? Pelo que a gente lê. Acho não. É o que está aqui. Foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Tá? Isso aqui também é uma outra dúvida minha, né? Do porquê acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Então, a gente vai estudar mais a fundo. Eu quero realmente entender a Bíblia por completo junto com vocês e a gente vai conseguir em nome de Jesus. Mas vamos lá. Versículo agora, vamos lá. Do versículo 5 ao versículo 25, foi anunciado o nascimento de João Batista, tá? Agora aqui, do versículo 57 ao versículo 66 é realmente o ato do nascimento. Mas, Aline, o que é que tem aí entre esse período aí do, né, de ser anunciado a Zacarias, perdão, o nascimento de João Batista e o nascimento dele? Tem a parte que eu falei a vocês que eu vou trazer, que é sobre o nascimento de Jesus, que é anunciado, só que do lado de Maria, né? Que é anunciado a Maria. Em Mateus eu falei sobre ser anunciado a José, mas aqui é a Maria. O Lucas, ele trouxe mais detalhes de como aconteceu também, né? Do lado de Maria, eu vou trazer isso aqui para vocês, tá? E então vamos lá. No versículo 57, fala assim: ora, né? Na minha versão. Completou-se o tempo de Elizabeth para o parto e ela teve um filho. Lembrando, Elizabeth e Isabel depende da tradução da Bíblia, tá? Mas é a mesma pessoa, Isabel e Elizabeth. Teólogos vão conseguir explicar isso melhor, porque que uma versão ela tem um nome e em outra versão ela tem esse nome Isabel. A gente até pode estudar isso aqui e tentar descobrir, realizar umas pesquisas para entender, mas vamos lá. Eu tô fugindo muito hoje, né? Tô fugindo bastante. É porque aqui tem bastante coisa que a gente precisa estudar com calma, a gente precisa que a gente consiga entender todo o contexto, sendo que aí já é, né? Mas vamos lá. No versículo 57, fala assim: quando chegou o tempo de Isabel dar luz, ela teve um filho. O que foi que o anjo tinha dito? Que ia nascer o que? Um menino e que devia dar o nome de João. Aqui se cumpriu, né? Nasceu um menino. Fora que ele falou também que ela ia ficar grávida e também se cumpriu. No versículo 58 fala assim: os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Então os vizinhos e parentes eles ouviram, né, que Deus ele tinha tido misericórdia dela e permitido, né,
que ela gerasse um filho. Então o pessoal ficou todo mundo alegre, que é bom que o pessoal fica alegre, né? Porque hoje em dia, né, tem gente que só acredita na cara. Mas vamos lá. No versículo 59, fala assim: E aconteceu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. Aqui tem outra coisa também que a gente vai estudar mais a fundo e a gente vai entender. Tudo no Antigo Testamento. Depois, né, que a gente estudar sobre Jesus, é claro. Porque o foco aqui inicial é conhecer Jesus. Vamos conhecer Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, Ele que morreu por nós na cruz. A gente vai ver tudo isso aqui e depois a gente vai e volta lá no Antigo Testamento, a gente estuda tudo, quem foram as pessoas, que foi Abraão e tudo mais. E aqui fala que no 8º dia eles foram circuncidar o menino, que é o que acontecia no Antigo Testamento, né? A circuncisão. A gente vai pegar isso aqui, a gente vai estudar com calma também pra gente entender. E o pessoal queria dar o nome do menino de Zacarias, que era o nome do pai. Mas, né, no versículo 60 fala que a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Como é que ela sabia que o menino deveria ser chamado João? Não sabemos. Se João Batista falou para ela, não sabemos. Eu sei que ela sabia. Versículo 61 fala: disseram-lhe, mas você não tem nenhum parente com esse nome. E o pessoal querendo se intrometer, né, gente? Que isso aqui era querendo se intrometer. Mas vamos lá. E o pessoal falou, né? Mas por que, né, colocar João se você não tem nenhum parente com esse nome? Eu acho que devia ser, né, costume da época colocar, né, o mesmo nome no filho, né? Isso é tudo história, né? A gente tem que estudar realmente o Antigo Testamento para a gente entender. É claro que quando a gente estuda o Antigo Testamento, quando a gente vem chegar no Novo Testamento, a gente consegue entender com mais clareza? Com certeza, com certeza. Eu pensei em fazer isso, pensei. Mas eu quero conhecer Jesus, gente. Então venham conhecer Jesus comigo primeiro e a gente vê tudo isso logo mais, tá? E no versículo 62 fala assim, que eles fizeram sinais perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. É esse versículo aqui que algumas pessoas falam que Zacarias ele ficou surdo e mudo. Por quê? Porque aqui fala que o pessoal fez sinais perguntando para Zacarias qual que deveria ser o nome. Mas Zacarias não só tinha ficado mudo? Por que o pessoal fez sinal? Não era só o pessoal falar para ele? Zacarias, qual que é o nome do menino? Não era só isso, né? Mas aqui não fala que ele ficou surdo, é o que dá a entender. Mas aí, gente, eu não... Esse negócio de entender, de dar a entender, tipo, o que não tem aqui falando, e eu falar, fizeram sinais, então ele estava surdo. Não, isso não, eu não atuo assim, eu não estudo assim. Eu prefiro não estudar assim. Tá? É mais por, né? Só pra gente não achar uma coisa e a gente não tem certeza, né? Eu não gosto desse negócio de trabalhar com não ter certeza, não. Por isso que às vezes o pessoal fala que ele ficou surdo, né? Mas o que a gente viu foi que o anjo falou apenas mudo, beleza? E o pessoal perguntou a ele, né? Fez sinais a ele e perguntou, né, qual que deveria ser o nome da criança. Aí é que fala que, então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu, o nome dele é João, e todos se admiraram, né? Quem foi que pediu a tabuinha? Foi Zacarias, porque o pessoal perguntou a Zacarias qual que deveria ser o nome, porque no versículo anterior fala, perguntando ao pai do menino, quem é o pai do menino? Zacarias. Ele pediu uma tabuinha, né? E provavelmente na forma que eles escreviam, né, nesse tempo, e ele escreveu que o nome dele, do menino, seria João, que era o mesmo nome que a mãe tinha falado. Então o pessoal se admirou. No versículo 64 fala assim: imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar louvando a Deus. Vocês lembram que o anjo tinha falado a Zacarias que ele ficaria mudo até que se cumprisse o que ele tinha falado? Exatamente. E o que aconteceu? Imediatamente, quando ele falou que o nome do menino teria que ser João, como o anjo falou a ele, ou seja, ele obedeceu, então a língua, ele conseguiu começar a falar, a língua se soltou e ele começou a falar. E ele louvou a Deus, né? E no versículo 65 fala: todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor. E essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia, né?
região montanhosa da Judéia era onde Zacarias e Isabel eles moravam. A gente vai ver isso no próximo vídeo, quando eu trazer aqui sobre o nascimento de Jesus, que eu vou trazer aqui, tá? Da parte de Maria, né, no caso. E no versículo 66 fala assim: Todos os que ouviram, perdão, todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: Que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele, né? Então, o pessoal ficou pensando, né? Pô, o pai ficou mudo, né? Depois que saiu do santuário lá. E colocou o nome do menino de João, igual a mãe tinha falado que seria. E assim que ele falou que o nome deveria ser João, ele voltou a falar, de repente. Então o pessoal ficou: o que virá a ser esse menino? Quem é que será esse menino para tudo isso, né? Ter nascido de uma mulher que era estéril, né? O pai ter ficado mudo e o pai ter falado após colocar o nome da criança. E aqui fala que a mão do Senhor estava com ele, ou seja, a mão do Senhor estava com João Batista, né? Resumo. Vamos lá. O que a gente conseguiu entender, né, do que a gente leu até aqui? O que a gente conseguiu ler e entender foi que Zacarias e Isabel, eles eram de idade. A gente entendeu que eles não tinham filhos porque a Isabel, ela era estéril. A gente dá um pane aqui no sistema. A Isabel, ela era estéril. E que o Zacarias, ele era sacerdote, né? E ele foi sorteado para queimar o incenso dentro do altar, né? E quando ele foi queimar o incenso dentro do altar, o anjo em pé, né, presencialmente, falou a ele se assustou, né, primeiramente, e o anjo falou que não era para ele ter medo, porque as orações dele tinham sido ouvidas e que a mulher dele iria dar um filho, ele deveria colocar o nome da criança de João, né, do menino de João. E ele falou que ele ficaria muito feliz com isso e que esse menino seria grande aos olhos de Deus e que ele viria com o espírito de Elias, que é o que a gente vai entender depois de quem foi Elias, que ele viria para converter o coração dos pais aos filhos, né? A gente conseguiu entender que João Batista ele é o cumprimento de uma profecia que está lá em Malaquias, então ele já era uma promessa, né, que Deus ele tinha feito através de profeta lá, através de Malaquias. E a gente entendeu também que no ato do anjo falar, né, para o Zacarias, ele duvidou. Ele chegou a duvidar: como é que eu posso ter certeza disso? A minha mulher e eu, a gente já está avançados de idade, ela é estéril, como é que isso pode acontecer? E o anjo falou, né, se apresentou como Gabriel, que estava a serviço de Deus lá, e que ele veio trazer isso, e que, por Zacarias ter duvidado, não ter acreditado no que o anjo falou, ele ficaria mudo, né? Ele falou também algumas características de João Batista, o anjo, né? Antes falou que João Batista ele não beberia bebida forte e tudo mais. E depois disso, Zacarias saiu. Quando Zacarias saiu do altar, onde ele estava queimando incenso, ele ficou mudo, como o anjo falou que ele ficaria, né? Aí depois que ele terminou lá, todo o trabalho lá de queimar o incenso, o trabalho de sacerdote, né? De lá que ele voltou para casa, fala que a Isabel, ela ficou grávida e ela ficou em casa por 5 meses, que é o que a gente vai entender também, que eu fiquei curiosa em relação a isso, né? Em próximos vídeos, tá? E quando chegou o tempo, né, de João Batista nascer, né, que o pessoal lá soube, a família, os parentes, o pessoal ao redor, né, o pessoal da redondeza lá de onde eles moravam, soube que Deus tinha tido misericórdia dela e que ela tinha tido um filho, porque todo mundo sabia que ela era estéril. Então o pessoal ficou contente junto com ela e o menino nasceu. Depois que o menino nasceu, né, tinha circuncisão com 8 dias de nascido, né?
que é quando também dá o nome à criança. E o pessoal queria que, né, o pessoal intrometido, queria que o nome da criança fosse Zacarias, né? Sugeriu, né, que fosse Zacarias porque é o nome do pai. E a mãe, a Isabela, falou que não, né, que não deveria ser Zacarias, mas que deveria ser João. Então o pessoal foi lá e perguntou a Zacarias qual que ele queria que fosse o nome do menino. Daí fala lá que o pessoal fez sinais, né, para Zacarias para entender qual que seria o nome que ele queria que desse na criança. E o Zacarias ele pediu uma tabuazinha para poder escrever qual que seria e ele escreveu que seria João. Então o pessoal ficou admirado porque era o mesmo nome que a mãe, né, falou que queria que fosse. Então depois assim que ele falou, né, que deveria ser João, ele fala que a língua dele se soltou, né, e ele começou a falar e começou a glorificar a Deus. E aí se cumpriu, né, o que o anjo tinha falado, né, que você só vai deixar de ficar mudo quando se cumprir tudo isso aqui, no tempo certo, no tempo que tiver que se cumprir. E realmente aconteceu. Então, isso logo se espalhou pelo povo lá, né, que tinha acontecido, toda essa situação, que ela era estéril, que ela ficou grávida, que o pai ficou mudo, e quando deu o nome da criança, ele ele começou a falar, né, tipo do nada. Então isso aí foi se espalhando, né, pelo pessoal lá e fala que o pessoal criou um temor dentro de si e ficou perguntando quem que será, né, que é essa criança, né? Porque tudo isso aconteceu, quem que será que é essa criança? Então, isso foi o que a gente entendeu do nascimento de João Batista, né? Agora, quando a gente for estudar sobre lá sobre o batismo, né, que ele foi batizar, a gente vai ver, né, gente, que tudo se cumpre. É uma coisa que eu acho interessante, já fugindo do estudo, trazendo mais o que eu acho interessante, eu acho legal fazer isso, né? Porque isso aqui é um estudo, a gente tá junto aqui. Se você tá comigo aí, a gente tá junto. E, inclusive, eu peço que vocês coloquem nos comentários o que achou também, pra gente discutir junto, né? É legal isso. O que eu acho interessante é que tudo que é falado se cumpre exatamente da forma que estava escrito, né? E a gente já conseguiu entender, né, quem é João Batista, quem haveria de ser. Agora vamos ver se ele realmente não vai beber bebida forte, né, como o anjo falou, que ele converteria o coração dos pais aos filhos. Se alguém já conhece João Batista, sabe que ele pregava o arrependimento, a gente vai ver isso. Então, realmente, né, se cumpre exatamente da forma que o anjo tinha falado, da forma que os profetas tinham falado, tá? Então é isso, né? O estudo de hoje foi sobre isso, foi sobre João Batista. Né? A gente já consegue entender quem foi João Batista, qual o propósito dele e como foi o nascimento dele, quem eram os pais dele, tá? O próximo vídeo que eu vou trazer aqui, né, vai ser uma parte 2 do Nascimento de Jesus, né? Nascimento de Jesus, parte 2. Por quê? Porque aqui em Lucas também fala sobre o nascimento de Jesus, né? Eu deveria ter trazido no primeiro vídeo, mas aí, né, como são livros diferentes, eu acho interessante trazer, né, por livro, para também não ficar tão confuso. Então, o próximo vídeo vai ser sobre a segunda parte do nascimento de Jesus, né, como é que Lucas ele fala, porque o primeiro vídeo que eu postei foi sobre como Mateus escreveu o nascimento de Jesus, e agora a gente vai ver como Lucas escreveu o nascimento de Jesus. E ambos eles escreveram e é isso mesmo, tá, gente? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo e se gostou, curte aí, compartilha. Se eu posso melhorar em alguma coisa, comenta aí o que eu posso melhorar. Que isso aqui é pra gente entender junto e a gente crescer em entendimento e conhecimento da palavra de Deus, tá? Então é isso, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!